Olá, irmãos, estamos aqui de volta e hoje eu gostaria de falar sobre faz parte do nosso estudo sobre a salvação, o plano de salvação do Senhor. Eu gostaria de falar hoje especificamente sobre evangelismo. Evangelismo, o evangelho, a evangelização. Primeiramente, o nosso Senhor Jesus, ele diz: ide por todos e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ide por todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. E aquele que crer, for batizado, serão salvos, e aqueles que não crerem serão condenados. Esse é um dos primeiros mandamentos, os maiores mandamentos que nosso Senhor Jesus, ele deixou para os discípulos após a ressurreição, após completar seu plano de salvação. Após ele completar o plano de salvação, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, sem derramar o seu sangue. Ele ressuscitou, ficou mais 40 dias aqui na terra, e antes de subir ao céu, ele deixa esse mandamento aos seus discípulos: ide por todos, preguem o evangelho a todas as pessoas. Uma coisa que nós temos que saber, que esse plano de salvação, essa obra do evangelho, que é através do evangelismo, que parece loucura. No livro de 1 Coríntios fala que o que é loucura para o mundo é para enganar os sábios. É a forma que o mundo acha que é uma loucura, mas é a maneira pelo qual o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos evangelizar. Eu imagino o seguinte: se Deus quisesse salvar todos assim, independentemente da vontade do plano de salvação dele, ele simplesmente mandaria os anjos. São quantas pessoas neste mundo hoje? 7 bilhões de pessoas, mais ou menos. Então ele mandaria 7 bilhões de anjos a essas pessoas, apareceria diante das pessoas, abriria o olho espiritual das pessoas, mostraria num relance o reino de Deus, mostraria também o inferno, para realmente acreditar que isso existe mesmo, que o Senhor fez o plano de salvação, que é para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Olha, todos aceitariam, mas por que Deus não faz assim? Porque Deus está separando o trigo do joio. Ele quer povoar o seu reino. Nós temos que entender que Deus quer povoar o seu reino. Imagina que você faça um reino seu. Sei lá, que você é bilionário e você criou um parque de diversões particular só para você, e você deixaria entrar qualquer um ali? É mais ou menos assim. É para aqueles que obedecem o mandamento de Deus. É aqueles que, claro, fica fácil quando a gente fala, tem que obedecer ao mandamento de Deus. Todos querem obedecer aos mandamentos de Deus, mas muitas vezes o difícil é quando Deus manda obedecer às autoridades por Ele constituídas. E muitas vezes aí fica difícil, porque muitas vezes as pessoas não querem se sujeitar às autoridades constituídas, seja numa nação, no governo, no estado, seja em casa, seja na igreja. Em casa mesmo, sujeitai-vos aos seus maridos, e os maridos amem suas esposas, como Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então esses são os mandamentos de Deus. Deus quer que você entre no reino de Deus, sim, mas desde que você seja obediente à palavra de Deus. Isso é justiça de Deus. Como a gente sempre falou aqui também, no livro de Romanos 2,13, eu quero relembrar esse versículo que é muito importante. Romanos 2,13 fala assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses são declarados justos. Irmãos, muitas vezes a gente fez discipulado, estudo bíblico, inúmeras vezes, eu percebo que muitas vezes até cai a ficha de que você tem que se tornar justo em obediência à palavra de Deus. Olha, isso muitas vezes demora a cair a ficha. Às vezes a pessoa, entendi,
mas não consegue colocar em prática porque não caiu a ficha. Isso tem que vir pelo Espírito. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Deus quer povoar o seu reino somente com aqueles que obedecem os seus mandamentos. E esse evangelho, esse plano de salvação, ele nos confiou aos seus discípulos. O Senhor confiou àqueles discípulos que todos eles fugiram quando Jesus foi preso para ser crucificado na cruz. Todos fugiram. E mesmo assim, o nosso Senhor Jesus, ele confiou a eles, ao Pedro que negou Jesus 3 vezes e fugiu, Pedro, João, André, Tiago, Bartolomeu, todos eles, ele confiou a seus discípulos, que através do seu mandamento, por quê? A palavra de Deus tem poder. Isso mostra que a palavra de Deus funciona independentemente se a pessoa até entendeu ou não. Claro que é ótimo entender, mas muitas vezes a palavra de Deus funciona primeiro àqueles que obedecem. Porque mesmo você não entendendo direito se é palavra de Deus, se você obedece, você passa a entender. Esse evangelismo nos confiou e confiou aos seus filhos amados. Por isso ele disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Aquele que crê e for batizado serão salvos, e aqueles que não crerem serão condenados. Por isso, irmãos, nós temos que evangelizar. Em primeiro lugar, nós temos que evangelizar. Nós temos que ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes os irmãos falam: pastor, como é que a gente evangeliza? Não sei evangelizar. Eu tenho falado aqui várias vezes, se você não recebeu nenhum treinamento, se você não tem conhecimento da palavra, isso não vai te impedir de você evangelizar. Qual é o melhor? Uma das melhores maneiras de evangelizar, sabe o que é? É testemunhar sobre sua vida, o que aconteceu na sua vida. Diga o que aconteceu na sua vida. Olha, eu era assim quando eu não conhecia Jesus, mas depois que passei a conhecer a Jesus, depois que eu tive encontro com Jesus, a minha vida mudou. Isso já é um evangelismo. Uma coisa que nós temos que entender não é convencer a pessoa. Já falei isso anteriormente, vou falar de novo. O evangelismo é testemunhar a palavra. Vamos ver no livro de Atos 1:8. Atos 1:8, ele diz assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Você vai receber o poder do Espírito Santo. Por isso, irmãos, é fundamental, você que é filho de Deus, receba também, além da autoridade que você já tem, receba também o poder de Deus. Eu falei rapidamente numa outra aula, o que é poder e autoridade? Você é filho de Deus que tem autoridade, tem o direito, a autoridade de ser feitos filhos de Deus. Só que só com autoridade, irmãos, muitas vezes não funciona. Você tem que ter, além da autoridade, tem que ter o poder. O que é poder? É o poder de fogo. Eu sempre falo sobre isso. Um policial que anda na rua fardado tem autoridade do governo para você ter autoridade para dar a voz de prisão. Mas se você não tem poder de fogo, às vezes só pela força das suas mãos você não consegue. Se vier vários bandidos, você não vai conseguir dar conta. Por isso você tem que ter aquela arma. Por isso que o policial tem que andar armado, tem que ter poder de fogo, se for preciso usar o poder de fogo. Isso é o poder, além de autoridade. Irmãos, nós temos que ter autoridade e poder. Autoridade e o poder. Sem o poder do Espírito Santo, fica difícil evangelizar. Irmãos, olha, eu custei para entender isso. Fiz muitos estudos bíblicos, muitos treinamentos, e eu não sabia sobre isso, porque ninguém me ensinou. Só pela fé eu ia. Irmãos, você pode evangelizar, só que o aproveitamento é muito, mas infinitamente menor. Sem o poder do Espírito Santo, você evangelizar, irmão, é muito difícil evangelizar,
Por isso que muita gente fala assim, pastor, é muito difícil evangelizar, não sei nem como evangelizar. Primeiro, que você quer fazer do seu jeito, não pelo Espírito Santo. Segundo, você quer fazer a maneira do seu jeito. Não, tem que fazer pelo poder do Espírito Santo. Então, para evangelizar, primeira coisa aqui, você tem que receber o poder quando o Espírito Santo descer sobre você. É o batismo do Espírito Santo que nós falamos na aula bem anterior. Nós temos que ser batizados no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo, a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo e que você está deixando o Espírito Santo fluir na sua vida, é quando você fala em línguas. Por isso que nós tivemos aula só sobre falar em línguas também. Amém? Então, além disso, que nós temos que ter o reforço do reino de Deus através do Espírito Santo de Deus, você orar em língua, você orar por aquela pessoa que você vai evangelizar. Se você colocou como alvo algumas pessoas para evangelizar, coloca o nome no papel e começa a orar, declarar sobre a vida deles. Porque a partir desse momento, o Espírito Santo já vai estar trabalhando na vida da pessoa para convencer essa pessoa. Porque o papel de convencimento é do Espírito Santo de Deus. Amém? O João 16:8 fala sobre isso, né? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá. Ele tem esse papel de convencimento, porque nós não temos o poder de convencimento, irmãos. Se você quiser partir por esse lado de querer convencer, você vai brigar com essa pessoa, vai discutir com essa pessoa. Normalmente é o que acontece, porque você quer convencer do seu conhecimento ou da sua experiência, mas o poder de convencimento não é seu. Nós temos que ser testemunhas de Jesus. Nós temos que testemunhar. Eu falei numa outra hora aqui também, o testemunha que vai num tribunal de júri ou numa audiência em juízo, testemunha não pode tentar convencer juiz, senão você é preso. Ele dá voz de prisão ali, te leva, manda te prender na hora. Não pode. Testemunha, ele só tem que relatar o que viu ou o que ouviu. O que você experimentou, você relata. Ou o que você viu da palavra de Deus, ele lança a palavra. Mas tentar convencer essa pessoa. Não, peraí, deixa eu explicar de novo. Você tem que entender isso, sabe? Começa a discussão. Normalmente, não é, por isso que não é por esse caminho. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, entra em oração por aquela pessoa que você vai evangelizar. Tem que entrar em oração de intercessão. Inclusive, muita gente já conhece o pastor John, é um grande mestre que eu tenho na minha vida também, um homem que me ensinou muita coisa, também da palavra de Deus. Já fizemos muitas missões juntas. E o pastor John, ele tem um testemunho que as pessoas iam evangelizar na casa dele. Então a mãe dele, ele era adolescente na época, e as pessoas iam para tentar evangelizar. E a mãe dele dizia não, e o pessoal agradecia mesmo assim e ia embora. E no dia seguinte voltava, aí depois ia embora, no dia seguinte voltava. Aí depois é que ficou sabendo que o pessoal que vinha evangelizar, tentava evangelizar. Se a mãe dele falasse não, eles voltavam para a igreja e continuavam orando por eles, pela família. Eles entravam em oração, aí depois voltava, né? Então, nós não podemos tentar convencer a pessoa, testemunhar. Se a pessoa disser não, glória a Deus, Deus te abençoe, e pronto, volta e continua orando pela vida dessa pessoa. E outra, quem sabe, pode ser que não aceite Jesus como Senhor e Salvador através de você, mas numa outra hora, em algum outro evangelismo, porque a semente foi semeada, a pessoa pode aceitar Jesus depois também. Amém? Então, uns plantam, outros regam, outros colhem. Quer dizer, isso não importa. O que importa é que o reino de Deus seja estabelecido, que o reino de Deus esteja crescendo
independentemente do seu nome, independentemente do nome do seu ministério, da sua igreja, sim, amém? Não pode colocar isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar é Espírito Santo, é o reino de Deus. Quem evangelizou, quem não evangelizou, irmãos, isso Deus sabe tudo, inclusive lá no céu, Deus vai te galardoar pelo que você fez, e Ele não esquece não, tá? Então, muitas vezes a palavra de Deus fala, o que sua mão direita faz com que a esquerda não perceba. Muitas vezes é assim que acontece. Por isso que quando a gente vai evangelizar, se realmente a pessoa disser não, então, glória a Deus. Se bem que ultimamente, depois que nós entendemos que é pelo Espírito Santo, olha, de cada 100 pessoas que nós evangelizamos, às vezes não tem nenhum que fala não. É praticamente todos. Antes, a gente tentava evangelizar umas 100 pessoas, uns 60, 70 falava não, ainda não, olha, deixa para depois, sabe? Hoje não, porque você tem que começar o evangelismo através da oração dentro da sua casa, do seu lar, da sua igreja. Começa a interceder por aquela pessoa que você vai evangelizar. Ah, mas às vezes eu vou evangelizar na rua, na praça. Sim, mesmo assim, mesmo você não sabendo quem é, Senhor, eu vou sair para evangelizar agora, Senhor. Ou durante meu trabalho, durante o dia a dia, Senhor, eu vou estar sempre atento para evangelizar. Senhor, prepara as pessoas e me dá oportunidade de acesso para essas pessoas. O Espírito Santo já vai começar a trabalhar. Então, o primeiro grande segredo é você entrar em oração. Oração e também pedir o reforço. Reforço não, na realidade você está colaborando com o Espírito Santo, né? Pedir o reforço dos anjos, que o Espírito Santo esteja na direção para evangelizar a pessoa. E você tem que testemunhar em nome de Jesus. E uma outra forma de evangelismo muito bom, que a gente pratica muito quando a gente vai visitar as casas, os hospitais. Ore pelos doentes, irmãos. Ore pelos doentes. A palavra de Deus diz, imporão as mãos sobre doentes, serão curados. Se a pessoa é curada, irmãos, muita gente, olha, você pode ir na casa do fulano, do ciclano, aí começa o evangelismo. E esse ano nós estamos começando, já estivemos em discipulado esse tempo também, mas começamos outro tipo de evangelismo nos lares para abrir as células. E agora, mesmo com o coronavírus, começamos agora, menos de um mês, já estamos com 6, 7 células. Ontem mesmo estávamos abrindo outra célula, estamos alcançando a 7ª célula agora já. São famílias sendo ganhas, não só sendo ganhas, mas você ir nessas casas para levar a palavra de Deus. Mesmo com essa pandemia de coronavírus, muitos estão sedentos e querem ouvir o Evangelho. Não vamos cruzar o braço, não. Tá? Isso não é proibido pela lei, pelo governo, nada disso. Se a pessoa está convidando para você ir na casa dele para levar a palavra de Deus, estamos prontos sim. É isso que nós temos que fazer. E por isso que a cura... Ah, mas eu não tenho dom de cura, irmãos. Não é pelo dom, isso a gente já falou na aula sobre os dons e o mandamento. É mandamento de Deus. É a palavra de Deus que cura você. Marcos 16, 17 em diante. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas e imporão as mãos sobre doentes e esses ficarão curados. Então, eu mesmo, particularmente, irmãos, quando eu vou visitar algum lugar, alguma casa, eu perguntei a alguém, tem algum doente, tem alguém com problema de saúde? Se tiver, eu posso orar, sim. E as pessoas são curadas. Semana passada mesmo, nós fizemos visitas em outros lugares, já ouvimos testemunhas. Inclusive, semana passada, glória a Deus, quando eu estive na Paraíba, no mês passado, né? Mês passado, nós estivemos ministrando na rádio de João Pessoa. Olha só, mas é uma rádio aberta. Inclusive, no norte de Minas, uma família, de repente, estava ouvindo a rádio, que inclusive é um parente de um irmão aqui da nossa igreja, por isso que a gente ficou sabendo.
ouviu pela rádio, recebeu a ministração pela rádio e foi curado através da ministração da rádio. Olha só, glória a Deus. Eles estão falando, olha, pode vir aqui. Então, nós estamos programando agora, depois desse pandemia, queremos programar o norte de Minas para visitar as casas. Olha que a cura faz. Ele abre as portas, abre o coração das pessoas. Semana passada nós fizemos a Campina do Monte Alegre, aqui no interior de São Paulo. Nós oramos por uma senhora que não estava enxergando do olho esquerdo. E depois ela mandou mensagem no dia seguinte, porque nós oramos na hora, ela não percebeu nada, não percebeu a diferença. Só que à noite, quando chegou em casa, e nós já voltamos para São Paulo aqui, ela mandou mensagem. No dia seguinte ela mandou mensagem: olha só, eu estou mandando mensagem e não estou usando óculos. Antes, com óculos, não enxergava direito. E ela falou: olha, quando me dei conta, eu estava escrevendo a mensagem enxergando bem, sem óculos. Cura faz parte, irmãos, do evangelismo. Não se preocupe se você não tem dom de cura. Só pela palavra de Deus, confiando na palavra de Deus, confie e imponha, pode impor as mãos. Quando você impõe as mãos sobre o doente, embasado na palavra de Deus, confiando no mandamento da palavra de Deus, a pessoa é curada em nome de Jesus. Amém? E muitas vezes é pela fé daquela pessoa que está recebendo a oração. Olha, eu creio, eu quero que você ore por mim. Isso quer dizer que a pessoa já abriu o coração à palavra de Deus. Muitas vezes pode não ser somente a você, mas através de você a pessoa abriu o coração ao reino de Deus, à palavra de Deus, e a pessoa é curada. Quantas vezes não aconteceu isso no nosso ministério, inclusive? A pessoa foi orando, porque a gente manda fazer isso no discipulado, e a pessoa orou, e a pessoa, quem está fazendo discipulado orou, e a pessoa foi curada. E o pessoal, quem estava fazendo discipulado, fica muito assustado. Nossa, a pessoa foi curada. Claro, quando a gente obedece o mandamento, a palavra de Deus, a palavra tem poder e manifesta a glória. Basta que nós obedeçamos. É que as pessoas não querem obedecer. Esse é o problema. Então, uma das coisas, um dos itens principais é orar pela pessoa, entrar em intercessão pela pessoa e declarar que a pessoa abre o coração para receber o evangelho do Senhor. E nós vamos ali para evangelizar, para pregar o evangelho, para testemunhar a palavra de Deus, tão somente a palavra de Deus. Não precisa falar muita coisa não, irmãos, senão vira sermão, e também não tente convencer, como eu falei várias vezes. O importante é você ir pregar o evangelho. No livro de Romanos, capítulo 10, ele fala assim, 10 a partir do 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém. Só que isso nós fizemos nessa aula anterior, né? Sobre a oração de confissão. Eu expliquei tudo sobre isso, como é que deve fazer, como é que tem que ser a oração, e o que significa essas confissões, né? Mas continuando aqui, verso 11, como diz a Escritura, tudo o que nele confia jamais será envergonhado. Irmãos, confiança na palavra de Deus, isso é fé. 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu queria fazer uma ressalva aqui rapidamente. Irmãos, infelizmente, por causa de algumas doutrinas, algumas denominações, doutrinas, e eu também estava numa outra doutrina de denominação que fala que não são todos que são salvos, somente aqueles que são predestinados ou não. Irmãos, siga só a palavra de Deus, não siga a doutrina. Mas a Bíblia fala sobre a predestinação. É que essa aula não é sobre predestinação, mas eu quero falar rapidamente. O único, irmãos, coloca isso na cabeça, único que foi previamente destinado a fazer algo foi Jesus Cristo. Nós não.
nós fazemos parte dessa salvação, da obra da salvação, da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Amém? Amém? O único que foi previamente, foi destinado a fazer uma obra, foi Jesus Cristo. Claro, hoje, Deus nos deu esse benefício, privilégio a todos que creem no nome de Jesus. No nome de Jesus. Agora, a gente não pode colocar... Isso é uma outra aula que a gente vai falar sobre isso. Eu prometo que eu vou fazer uma aula só sobre isso. Predestinação, vou até deixar anotado aqui, que não vem ao caso aqui, mas numa outra hora eu vou fazer uma aula baseada somente na palavra de Deus, porque eu não quero defender placa de igreja. Irmão, não existe placa de igreja lá no céu. Os irmãos percebem que existe essa divisão a partir da Revolução Religiosa, porque houve espírito de divisão. Por que a igreja católica não se divide? Porque não tem espírito de divisão lá, de rebelião, uma coisa que nós protestantes tivemos. Por isso, irmão, temos que cancelar isso. Então nós vamos falar só sobre isso numa aula, ok? Agora, continuando, verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos. Vamos ver no livro de João 3,16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois, irmãos, anota, tem alguns versículos, 2 Pedro 3,9, 1 Timóteo 2,4, Evangelho de João 6, 39 e 40, livro de Romanos 1,16 e por aí vai, 1 João, outros livros vai. É que todos que creem, o Senhor deseja que todos recebam salvação. Mas essa parte eu vou falando uma aula sobre a predestinação. Amém? Glória a Deus. 14, continuando Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém. E 17 fala, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Nós temos que pregar, ao invés de ficar discutindo se tem que ser assim, se tem predestinação ou não. Eu não sou contra ninguém não, irmãos, eu sou a favor e prioridade em pregar o Evangelho. Em vez de ficar discutindo, eu prefiro sair para pregar o Evangelho, irmãos. Amém? Mas, claro, tudo isso, houve um equívoco que eu vou, como eu falei, eu vou esclarecer numa outra aula sobre isso. Então, nós temos que pregar. Como? Eles vão ouvir se não houver quem pregue. Eu e você temos que pregar. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que a igreja sempre está dividida em quatro partes. Eu falo assim, tem que ter um grupo que vai, ide do Senhor. Se existe o grupo que vai, claro, não é a igreja toda que vai, irmão. É a visão da igreja. Então, uma parte da igreja é treinado para isso e tem que fazer o ide do Senhor. Porque tem que ter uma outra equipe que envia. Esses são empresários que enviam. Alguém tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar e enviar. Porque eu conheço igrejas que a igreja toda praticamente foi treinada para ir, mas não tem empresários para enviar. Irmãos, tudo precisa de dinheiro. Ah, mas não é só dinheiro que evangeliza. Claro que não. Claro que não. Muitas vezes evangelizar não custa nada. Mas você botar uma equipe para evangelizar, para você fazer esse trabalho de evangelismo, de ensino, tudo, deslocamento, pessoas, missionários, pastores, para fazer essa obra, precisa sim, precisa de tempo, precisa de dinheiro para fazer isso, finanças. Então tem que ter esse equilíbrio dentro da igreja. Tem que ter uma equipe que vai e outra equipe que envia. Sim, a igreja tem que ter essas duas equipes bem fortalecidas na mesma visão, na unidade em Cristo Jesus.
na mesma visão. Por isso que aquele que envia, o empresário que precisa trabalhar, que não tem tempo de ir pregar o evangelho, ele está participando na mesma visão, enviando. Inclusive, irmãos, o galardão, pelo que Deus tem nos mostrado, o galardão daqueles que envia é até maior do que aquele que vai, porque sem dinheiro você não faz a missão. Amém? Então, na igreja tem que ter equipe que vai e outra equipe que envia. Tem que enviar. Aí outro dia eu estava falando sobre isso, e uma irmã de 83 anos, ela falou assim: ô pastor, e eu estou lascada. Eu falei: por quê? Eu não tenho nem força para ir, eu não tenho dinheiro para semear, o que eu faço? Eu falei: a senhora faz parte de um grupo mais importante. Ela falou: que grupo é esse? Além desse que vai, que envia, tem que existir. O que é? Sim, é intercessão. Sem oração, irmão, a obra não funciona. Tem que ter combustível para tudo isso no mundo espiritual, que é oração. Sem oração, inclusive quem vai na missão tem muita retaliação, irmãos. Por isso que muita gente para de fazer missão, por causa das retaliações. Tem que ter grupo de intercessão na igreja. Tem que ter uma cobertura espiritual, grupo de intercessão, senão acaba ficando ali mesmo. Porque aqui em São Paulo, muita gente conhece Cracolândia, tem esses lugares. Os irmãos já perceberam, na Cracolândia, quase 70% são evangélicos, infelizmente. E desses evangélicos, mais da metade são ex-pregadores da palavra de Deus. Ex-pregadores, já conheci vários, inclusive aqui mesmo na igreja, aqui perto, o pessoal vem aqui, são ex-pastores e missionários, irmãos. Por que acontece isso? Porque não tem cobertura de oração, de intercessão. Porque tem que ter uma equipe que faz a batalha espiritual, não é só atacar, você tem que defender. É igual futebol, se o time inteiro vai atacar, irmão, vai tomar gol no contra-ataque. Tomar vários gols no contra-ataque. Não adianta fazer 2 gols ali, se você tomar 8 gols, você perde de 8-2. É isso que acontece no mundo espiritual. Então nós temos que ter, sim, pessoas treinadas para isso, a igreja que tem essa visão de intercessão. Então tem que ter uma equipe que vai, que envia, que intercede, e outra que é do discipulado. Tem que ter sempre alguém que está aprendendo, sendo preparado para a missão, ou seja, para enviar, para ir ou para interceder, ou fazer parte de todos os grupos ao mesmo tempo. Você pode participar de todos ao mesmo tempo, mas a igreja sadia, essa igreja que existe esse equilíbrio entre o grupo que vai, que envia, que intercede e do discipulado. Isso é uma igreja sadia. Infelizmente, eu conheço, tem igreja de amigos nossos também, a igreja tem muito dinheiro, tem muitos empresários, mas não tem grupo de discipulado, consequentemente não tem ninguém que vai, e as pessoas não têm essa visão de orar. Então é uma igreja que está com problemas, é uma igreja doente. Não é julgar e criticar ninguém, não, mas a igreja de Laodiceia era assim, tinha muito dinheiro, mas eles não sabiam o que fazer. Nós temos que ter esse equilíbrio na igreja. Por isso que a igreja tem que ensinar e fazer discípulos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que enviar também. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ter esse equilíbrio de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Isso tem que ser a visão da igreja. Sabe por quê, irmãos? Só para encerrar aqui, eu vou falar uma coisa. Eu falei sobre isso quando eu falei da Cidade Santa. A primeira parada nossa no reino de Deus é no paraíso. No paraíso tem muitas surpresas ali. Muitas surpresas, é um mar de choro ali. Porque a primeira reação das pessoas que chegam no paraíso, ufa, eu estou salvo. E você se emociona tanto da glória de Deus, que você foi salvo pela graça do Senhor, você se emociona e chora. E logo em seguida, que onde começa a cair a ficha de todas as coisas, você começa a entender tudo. Você vai procurar seus parentes e muitas vezes a pessoa que deveria estar lá não está. É outro mar de choros. Claro que vai ser depois tratado, sim. Mas ao invés de chorar por arrependimento lá no paraíso, irmãos, nós temos que evangelizar aqui. Nós temos que evangelizar. Se a pessoa vai aceitar ou não, isso é livre-arbítrio.
mas nós temos que evangelizar, evangelizar, evangelizar e evangelizar. Na Bíblia mesmo, independente do resultado, você tem que evangelizar. O Noé ficou quase 120 anos construindo a arca, que era evangelismo, mas ninguém entrou fora da família. Mas eu creio que ele tem um dos maiores galardões de evangelismo no reino de Deus. Nós temos que evangelizar. O resultado não nos pertence. Basta que nós obedeçamos a palavra de Deus e que estejamos partindo para o evangelismo, que é a obediência ao mandamento do Senhor e de pregar o evangelho a todas as criaturas. Amém? Hoje eu quero ficar por aqui. Qualquer dúvida, mande mensagem, estarei respondendo com muito prazer e nos veremos na próxima aula. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.